Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e muito temor de Deus no coração. Nesta manhã eu estava aqui orando, louvando a Deus, e Deus ministrava no meu coração. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Paulo, ele escreve que, alertando Timóteo, instruindo Timóteo, acerca do que a igreja de Cristo ia enfrentar, ia passar nesse período que nós estamos vivendo da igreja, os últimos dias da igreja. Os últimos dias, eu posso afirmar isso, posso afirmar com toda convicção que nós estamos vivendo o último dia da igreja aqui na terra. Os últimos dias da igreja aqui na terra. E eu estava aqui orando, chorando, louvando a Deus, e Deus ministrou no meu coração para mim gravar esse vídeo aqui, e eu vou gravar aqui. Não me interprete errado, talvez eu não vou saber colocar as palavras corretas, as palavras certas, porque eu não estou falando aqui para vocês com sabedoria humana, como disse o apóstolo Paulo, mas uma palavra que Deus ministrou em meu coração nesta manhã. E eu estou com o coração aqui muito quebrantado, e na minha igreja, no meu ministério, o meu pastor, o Éder Moreira, vice-presidente do campo de Igarapava, do Ministério de Igarapava, Assembleia de Deus, Ministério de Igarapava. E eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, e Deus colocou em seu coração para buscar um avivamento, buscar um renovo para a igreja de Igarapava. E os irmãos abraçaram essa guerra. Não é fácil, é uma busca constante, uma busca que nós temos que viver isso todos os momentos. Não é somente ir lá na igreja e orar por aquele momento. Nós temos que estar vivendo isso todos os momentos, buscar este avivamento, viver este avivamento a todos os momentos. E uma coisa que eu costumo falar é que o avivamento, ele não vai chegar se não tiver arrependimento de pecado, se não tiver um quebrantamento na sua alma, se não tiver um quebrantamento, um arrependimento de pecado, não haverá avivamento, não haverá avivamento. E eu estava aqui orando e falando com Deus, que eu preciso viver este avivamento. Eu sou uma pessoa que eu sou inconformado com o que está acontecendo hoje na igreja de Cristo, com a igreja de Cristo aqui na terra, nesses últimos dias. Mas eu tenho que me conformar ao mesmo tempo, porque é a palavra de Deus se cumprindo, Então, quem sou eu para contender com o meu Criador? Quem sou eu? E
eu digo que eu sou inconformado, por quê? Porque nós estamos vivendo, nós cristãos estamos vivendo dias em que o apóstolo Paulo, ele falara para Timóteo. Ele também falou na carta aos Efésios, ele também vai falar para os Efésios, uma oração que Paulo faz, uma oração que ele faz pelos Efésios. Eu esqueci agora o capítulo, mas ele vai fazer esta oração pelos Efésios, dizendo para que eles não deixassem o primeiro amor, não deixassem de praticar as primeiras obras, de fazer as primeiras obras, que eles viessem permanecer firme nesse primeiro amor, nessa primeira vontade, nesse primeiro avivamento. Não deixar esse avivamento acabar na vida deles. O apóstolo Paulo faz essa oração e ele diz: por esta causa eu me ponho de joelho, eu oro e intercedo por vocês e peço para vocês, para que vocês permaneçam firmes, constantemente, em oração, em obra, fazendo o que Deus havia confiado na mão dos Efésios, desta igreja. E a primeira carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta é para os Efésios. Deus cobrando o primeiro amor, falando para eles que eles tinham que se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, fazer as primeiras obras, viver, voltar para o avivamento de novo. Abacuque, ele vai fazer uma oração também, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Lamentações, capítulo 5, versículo 21, se não me falha a memória. Jeremias vai relatar que o povo estava agora se lamentando, e no versículo 21 vai dizer assim: renova, Senhor, os nossos dias como dantes, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. E nós precisamos desse renovo, precisamos deste avivamento, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar a praticar as primeiras obras, voltar a viver um avivamento que vai mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Quando o avivamento ele vem, coisas maravilhosas irão acontecer na minha vida e na sua vida. As pessoas, quando você abrir a sua boca, as pessoas não vão resistir à palavra que sair da sua boca, porque a glória de Deus, ela vai se manifestar de uma maneira tão poderosa na nossa vida, que as pessoas não irão resistir. O Espírito Santo irá quebrantar tanto o coração desta pessoa, que ela vai se arrepender dos seus pecados,
e elas cairão de joelho, elas não resistirão o poder da glória de Deus, o poder da glória de Deus. Igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos buscar o avivamento, vamos buscar o avivamento. Eu estou falando aqui para toda a igreja de Cristo, independente de placas, independente de placas, independente de placas. Nós somos uma igreja, a igreja de Cristo, nós somos um corpo. Nós somos um corpo é feito por membros. Se um membro não está bem, os outros vão sentir falta daquele membro, porque aquele membro não está funcionando direito. E os outros vão sentir, os outros vão trabalhar dobrado. Por quê? Porque aquele membro está falhando. Então, igreja de Cristo, nesta manhã, vamos buscar este avivamento, vamos buscar este avivamento. Pastores que estão pastoreando as igrejas, pastores que estão pastoreando a igreja, Deus manda eu te falar assim, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, comece a praticar as primeiras obras, coloca a tua igreja para buscar um avivamento, um renovo espiritual, busque incessantemente, incansavelmente, ore sem cessar. Vamos buscar este avivamento, este renovo. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. Vamos buscar esse renovo espiritual para a nossa vida, igreja de Cristo. Vamos deixar as questões loucas de lado, as contendas, as dissensões, a discórdia, vamos deixar de lado. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu já chorei bastante aqui, porque eu estou olhando para a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, não é a placa, não é o templo aonde nós se reunimos. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas lá fora, a nossa luta é contra as potestades, é contra Satanás. A nossa luta não é entre nós, meus irmãos. Jesus ele vai falar que uma casa dividida ela deixa de existir. Uma casa dividida ela deixa de existir. Então nós temos que se unir, ser unidos, meus irmãos, unidos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união, não é em união não, irmão, não é em união não, é em união. Vamos viver união, irmão, vamos viver união. Amor é o que a igreja está precisando viver nesses últimos dias. Amor. Busque este avivamento, que o amor irá invadir o teu coração de uma maneira tão especial, meu irmão, tão especial, que você vai olhar para o pecador e vai olhar com um olhar de misericórdia. Você não vai olhar com aquele olhar falando assim, querendo justiça, ou falando até mesmo falando assim, não, essa pessoa aí não presta, essa pessoa aí tem que morrer mesmo, ela tem que sofrer mesmo. Não é isso que Deus pensa, não foi assim que Deus pensou da sua pessoa, de você mesmo, ou de mim mesmo. Deus não pensou assim. Deus quer almas
Deus, Ele quer almas. Deus, Ele não nos chamou para nos degradar entre nós mesmos. Deus chamou para nós ser união, ser unidos em Cristo Jesus e lutarmos contra as forças do mal para ganhar almas para o reino dos céus. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não chamou nós para nós degradarmos entre nós mesmos. Senão a igreja de Cristo, irmão, se não fosse Jesus, a igreja de Cristo na terra já teria acabado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele falou assim, se uma casa se dividir contra si mesma, ela deixa de existir. Jesus falou assim que se o sentinela não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, meu irmão, se não for Jesus na nossa vida, nos ajudando, nos dando força, a igreja de Cristo já teria se desfeito aqui na terra. Mas ainda bem que ele falou uma palavra, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. Então eu louvo a Deus quando Jesus falou esta palavra. Que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. E eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra aqui no livro, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, aqui Paulo ele vai falar com Timóteo, que diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém, meus irmãos? É isto aí. Então, a igreja de Cristo está vivendo isso nesses últimos dias. Homens amantes de si mesmo, homens cruéis, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Estamos vivendo a igreja uma competição, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo pregar melhor do que o outro, falar mais bonito do que o outro. Jesus não está preocupado se você sabe falar bonito, não. Jesus não está preocupado com intelectualidade. Jesus não está preocupado com boa aparência. Jesus não está preocupado com templos bonitos, bem equipados, sons de primeira linha, aparelhagem de primeira linha, acessórios sofisticados. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com uma igreja que Ele vai vir buscar, que Ele vai vir arrebatar, e que esta igreja tem que estar pronta como as 5 virgens prudentes, com azeite em suas lamparinas, incansável,
com reserva em suas lamparinas. Jesus está preocupado com esta igreja que Ele vai vir buscar. Ele não está preocupado com coisas banais desta vida. Jesus não está preocupado com um carro importado. Jesus não está preocupado com casa bonita, porque você está pedindo uma casa bonita, você está pedindo um carro bonito, você está querendo um carro novo, você está querendo viver coisas palpáveis desta terra. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a tua alma. A tua alma. É com isso que Jesus está preocupado, meu irmão. É com a tua alma. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Nós precisamos viver um avivamento, meus irmãos. Temos que buscar este avivamento. Desperte, vamos despertar, vamos buscar esse avivamento, para que nós possamos viver um avivamento, irmão, nesses últimos dias, porque Deus, Ele derramou no passado um avivamento, Ele derramou sobre vidas, no individual, no coletivo, Ele derramou o seu avivamento, e Ele pode fazer agora também. Ele pode fazer agora também. Se nós despertarmos, se nós não estivermos satisfeitos com esta vida que nós estamos vivendo, com esta maneira que nós estamos vivendo, e nós buscar este avivamento, Deus, Ele vai vir, irmão, Ele vai descer. Arrependa dos teus pecados, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos quebrantar na presença de Deus, para que este avivamento possa chegar na nossa vida. Ramandagassura mandai, Ramanchorecando Ramandai assega. Nós temos que buscar este avivamento incansavelmente, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai falar também que de homens com a aparência de piedade, olha só, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem gente que tem aparência de piedoso, que tem piedade, tem gente que tem aparência de bonzinho, tem gente que tem aparência, irmão, de ovelha, mas é um verdadeiro lobo, esse é o joio, este é o bode. Jesus vai vir buscar as ovelhas, Jesus vai vir buscar o trigo, o joio vai ficar, o bode vai ficar. Então nós temos que buscar este avivamento agora. Vamos nos despertar, vamos buscar, vamos deixar de viver de aparência, porque nós mesmos, eu vou incluir eu aqui, nós, eu vou falar no plural, nós, muitas das vezes vivemos de aparência, falamos de amor, mas não vivemos amor, falamos de piedade, mas não vivemos a piedade, falamos de amor e negamos a verdadeira eficácia do amor, falamos de Cristo e nós negamos Ele também. Muitas das vezes nós negamos Ele, como Pedro negou, e muitas das vezes nós negamos a Cristo também. Falamos de Cristo, falamos do amor de Cristo, falamos que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, e muitas das vezes nós negamos a Cristo. Vamos viver o verdadeiro amor de Cristo, vamos viver o verdadeiro amor de Cristo. Comece a pedir o amor, buscar amor, porque a igreja está precisando de amor. Buscar amor, peça amor. Dentro da igreja nós estamos vivendo um momento tão difícil, irmão, tão difícil, que as pessoas não estão suportando um ao outro, não estão se suportando. Jesus falou isso, que a igreja ia viver tempos assim, ia chegar um momento que ninguém ia suportar um ao outro.
E é o que eu estou vendo acontecendo. A falsidade, tira a falsidade, irmão, do teu coração, tira a incredulidade do teu coração, tira a arrogância, tira a soberba, e comece a clamar, comece a buscar o amor, o primeiro amor. Comece a viver esse amor, busque, faça uma retrospectiva da tua vida. Não vai ter um ano novo para você se você continuar nas mesmas práticas do ano velho, do ano que se passou. Não vai haver um ano novo para você se você continuar vivendo a mesma vida que você viveu em 2019. E que em 2020 você venha, irmão, buscar, vamos buscar o verdadeiro amor que se esfriou em nossos corações, que se esfriou em nossos corações. Eu estou falando isso aqui com muita sinceridade, muito temor e tremor na minha alma, no meu coração, porque hoje eu amanheci aqui, irmão. Hoje eu amanheci com o meu coração quebrantado. Hoje eu amanheci aqui com o meu coração quebrantado. E eu estou aqui, onde nós fazemos culto aqui na sexta-feira. E eu me coloquei aqui de joelho e comecei a orar, buscar a Deus. Comecei a louvar ao Senhor aqui no meu coração, que eu não sou cantor, mas eu louvo com a alma, com o coração. E eu chorei já muito aqui na presença de Deus. Chorei muito aqui na presença de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmão, até chorar nós não conseguimos mais chorar. Até chorar as pessoas não tem mais lágrima. As lágrimas secou nos olhos das pessoas. As pessoas não choram mais com a alma. Não choram mais com a alma. As pessoas, elas não choram mais com a alma. E a igreja de Cristo precisa chorar com a alma, com profundo temor e tremor. E nós temos que viver esse amor de Cristo, irmão. Deus, ele vai falar assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho por nós, para morrer por nós na cruz do Calvário. Olha que amor, ele deu seu filho, e nós não conseguimos nem amar nós uns aos outros, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para morrer por nós. Quando você vê as injustiças lá fora, quando vocês vê algo acontecendo lá fora, não julgue aquela pessoa, não critique aquela pessoa, não aponte aquela pessoa e fala assim, não, essa pessoa ali tem que morrer, essa pessoa aí tem que morrer mesmo, ela tem que sofrer mesmo. Não fale assim, porque Jesus, ele não pensa dessa forma. Jesus, quando ele estava com os seus 12, ele falou para eles assim, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? É o pecador, irmão. É a prostituta, é o ladrão, é o traficante, é o assassino, é o drogado, é o aviciado, é o macumbeiro, o feiticeiro. Estas são as ovelhas perdidas, é o ateu, é o incrédulo, é o idólatra. São essas ovelhas perdidas que nós temos que ir atrás. Jesus falou, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim
para os sãos, mas sim para os doentes. Doentes espiritualmente. Pessoas doentes espiritualmente. E a igreja de Cristo, nesses últimos dias, precisa ser sarada, porque a igreja de Cristo está enferma, ela está com chagas, e chagas que estão abertas, e essas chagas precisam ser saradas, curadas, e nós só vamos sarar estas feridas, estas chagas, com este avivamento. Busque este avivamento. Busque o avivamento. Não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme, irmão. Não se conforme, irmã. Não se conforme com a vida que você está vivendo. Vamos se arrepender, irmão, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes, mas a misericórdia de Deus é a razão, irmão, é a razão de nós estarmos aqui. Então, nesta manhã, reflita nessas palavras. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou bonzinho, não, irmão. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou melhor do que você, não, irmão. Eu preciso do avivamento, eu preciso viver amor, eu preciso me converter todos os dias. Todos os dias eu preciso me consertar com Deus, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou errante. Mas a misericórdia dele é a razão de eu estar aqui. Então busque esse amor.